Fala pessoal! Oi galera! Eu sou o Daniel, Aline, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós estamos aqui em Sarajevo, a cidade capital da Bósnia e Herzegovina. Bora conhecer? muita história por aí, bora! E para chegar na cidade antiga de Sarajevo, precisamos atravessar esse rio aqui. Que é onde tem a principal ponte aqui da cidade, que é a Ponte Latina. Mas o nome do rio a gente não consegue pronunciar, então a gente vai deixar aqui em cima o nomezinho para vocês. A Ponte Latina é uma ponte otomana do século XVI e a maior importância dela é pelo que aconteceu ali naquela esquina. Os rumos do século XX mudaram a partir de um fato daquela esquina ali. Vamos ali contar? Bora! Essa esquina que está aqui atrás de mim é uma das mais importantes do século XX para a história da humanidade, porque foi aqui que começou a Primeira Guerra Mundial. O estopim foi aqui nessa esquina. O Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia ainda no século XIX e conforme foi o século XX, tinham muitos movimentos nacionalistas querendo separar a Bósnia do Império Austro-Húngaro e ser um país dos eslavos do sul, os iugoslavos. A Bósnia era do Império Austro-Húngaro, mas a Sérvia não. A Sérvia era o único país livre da região. Então, algumas sociedades secretas da Sérvia, que era a Mão Negra, e da Bósnia, que era a Jovem Bósnia, planejaram um ataque, um atentado a algum membro do Império Austro-Húngaro para forçar uma rebelião. Em 1914, o Franz Ferdinand, que era o herdeiro do trono, seria a segunda pessoa da hierarquia do trono, veio para Sarajevo. Ele tinha uma visita também às tropas austro-húngaras na fronteira com a Sérvia, e os sérvios ficaram bastante incomodados com isso, pensaram que era uma provocação. Então pensaram, é uma hora ideal para a gente fazer isso. Ele veio, estava ele e a esposa desfilando pela cidade, num carrinho como esse aqui, e um dos jovens da Jovem Bósnia atirou uma granada no carro. Só que a granada demora 10 segundos para explodir. E nesse meio tempo, o carro se foi e explodiu e matou outras pessoas. Essa confusão, a ordem era para mudar a rota, para levar o príncipe para um lugar seguro. Só que esqueceram de avisar o motorista. O motorista não sabia dessa mudança. Então aqui nessa esquina ele seguiu a rota original, que era virar nessa rua aqui. Foi o que ele fez. Quando o príncipe percebeu que o motorista errou, o príncipe fez ele parar o carro e estava dando ordens para ele voltar. E por uma enorme coincidência, o carro parou bem em frente a um revolucionário da Jovem Bósnia, que aproveitou a oportunidade de ouro que surgiu e com a arma acabou dando um tiro no príncipe e um tiro na esposa. O tiro na esposa não era para ser nela, era para ser num general que estava junto no carro, mas acabou acertando o príncipe e a princesa, e os dois morreram praticamente na hora. Algum tempo depois, cerca de um mês depois, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, porque percebeu que, apesar de ter sido aqui na Bósnia, todo o financiamento e o planejamento tinha sido feito na Sérvia, pela Mão Negra. Então eles declararam guerra à Sérvia, e o Império Russo, como era aliado da Sérvia, entrou na jogada e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí começou a vir Inglaterra, França, Alemanha, e estourou a Primeira Guerra Mundial. E aqui ainda tem uma placa mostrando o exato lugar que o assassino estava, o Gavrilo Princip. Ele estava bem aqui. Ele estava aqui, o carro parou na frente dele. Que é aqui. E aí foi a chance. Ele pegou, atirou e na hora já prenderam ele. Viram que ele era um revolucionário anarquista da Jovem Bósnia e aliado à Mão Negra da Sérvia. Todos os jovens que planejaram esse ataque foram presos e condenados a 20 anos de prisão. Só que nenhum conseguiu sair da prisão. Todos eles morreram de tuberculose na cadeia, porque naquela época a tuberculose era uma praga que estava em tudo, principalmente em locais insalubres. Ela é considerada um dos edifícios mais icônicos aqui da cidade. Chama atenção por causa do formato dela, que é triangular, e da fachada dela também por causa das cores listradas na pintura
e também a arquitetura dela, que é da arquitetura moura. Durante a guerra, a prefeitura ela foi incendiada e se perdeu grande parte da coleção de livros, uma coleção importante também. Ela começou a ser reconstruída só depois da guerra, mas a reforma dela foi concluída só em 2014. Mas hoje a prefeitura em si, ela abriga uma biblioteca nacional, uma biblioteca universitária, um museu e também é onde tem a prefeitura da cidade de Sarajevo. Essa aqui é a principal mesquita da Bósnia e dos Balcãs como um todo. Sarajevo tem a sua população majoritariamente muçulmana. E isso veio no século XVI com os otomanos, que hoje basicamente seriam os turcos, que chegaram na região e trouxeram o islamismo para cá. Interessante que antes o pessoal era basicamente cristão, ou católico ou ortodoxo. Quando o Império Otomano chegou, o Império Otomano não impôs a sua religião, mas deixou livre as pessoas se converterem. Porém, quem fosse muçulmano pagaria menos impostos. Então o pessoal, para pagar menos imposto, se converteu ao islamismo, mas continuou com o seu estilo de vida que tinha antes. Então aqui na Bósnia, as regras, digamos assim, islâmicas são mais suaves, são mais leves do que em outros lugares do Oriente Médio, da África também. E aqui o exterior da mesquita, um pátio bem bonito, bem arborizado. Aqui tem um banho público, informações turísticas. Aqui um cemitério islâmico bem antigo. Essa mesquita ela tem somente um minarete, que é esse aqui, mas tem uma torre sineira, que tem um relógio lunar lá na ponta, um relógio lunar lá, que quando chega às 6 da tarde ele bate como se fosse meia-noite, porque ele não é solar como a maioria dos outros. Bem aqui no centro do pátio da mesquita, tem lugares para lavar as mãos, lavar os pés, o rosto também. Porque os muçulmanos, antes de rezar, eles acreditam que precisam se lavar para se purificar. Então aqui tem, bem aqui no meio, e lá no fundo aquela construção também é isso, só que lá é só para homens. Agora teve um dos chamados para oração. A gente tá olhando e vendo que só os homens estão entrando aqui na mesquita. Então o Dani tá lá no fundinho, vai entrar também. Tira os calçados, deixa ali nas prateleiras e entra. Homens que estão aqui na parte de fora da mesquita. Agora eles estão se dirigindo para entrar nela. No decorrer do dia são 6 chamados para oração. Antes eu filmei o Dani entrando na mesquita e agora ele vai contar pra gente um pouco da experiência dele, como que foi lá dentro. Então, eu já tinha entrado numa mesquita em outro local, mas não em horário de oração. Eu não sabia que durante o horário de oração somente muçulmanos podem entrar. Então eu fiz o ritual de tirar o sapato, como todo mundo estava tirando, deixei o meu ali na estante e entrei junto com os outros homens que estavam entrando também. Lá dentro estava bastante cheio, as mulheres estavam num cantinho e os homens ocupando o salão principal. E eu comecei a fazer o que os outros estavam fazendo também, mas sempre com todo o respeito para conhecer, né? Assisti acho que uns 10 minutos do culto, o guardinha veio pedir se eu era muçulmano. Aí eu falei que não, aí ele falou que pediu por favor para eu me retirar, que o culto era um momento só de quem é muçulmano, né? E foi bem interessante, porque eu nunca tinha assistido assim pessoalmente um culto do Islã. Claro que eu só entrei ali porque eu não sabia que era só para muçulmanos. Isso é uma coisa que a gente sempre busca respeitar ao máximo, tanto que eu não filmei, não gravei nada, porque é um momento de espiritualidade. Mas foi uma experiência legal, diferente, conhecer. Fora dos momentos de culto, é possível visitar como turista.
histórico. Elas são pequenas, contém lojas de roupa, artesanatos, padarias com muitos doces típicos e restaurantes com comidas típicas também. Estávamos caminhando por Sarajevo e de repente, chegamos na fronteira Turquia-Áustria. E além de ter esse marco que demonstra aqui no chão, também tem lá na parede a placa onde demonstra o marco do Oriente com o Ocidente. Olha só que interessante. Aqui tem uma linha com um marco. Para cá, a influência austríaca que dominou o país no século XIX. E olhando para cá, a influência turca dos otomanos, que dominou o país por mais de 400 anos. Desse lado representa a parte mais antiga da cidade e desse lado representa a parte mais moderna, a estrutura mais moderna. E aqui é onde o pessoal brinca com a placa. Vai, brinca então. Vamos ver que lado que eu vou ficar. Oeste. Oeste, mas quase fiquei ali no meio. A Bósnia, ela sempre foi o meio. Quando ela era parte do Império Romano e o Império Romano se dividiu, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, a fronteira era aqui na Bósnia. Depois, quando os otomanos chegaram e dominaram a região, ela também seria a fronteira do Oriente com o Ocidente. Quando no século XIX os austríacos chegaram do Império Austro-Húngaro, eles modernizaram a cidade. E isso a gente percebe andando pelas ruas, pela comida, até pelas palavras de algumas coisas, que tem muita influência turca e muita influência austro-húngara também. O Império Austro-Húngaro ele existiu até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a Bósnia ficou sendo parte do Reino da Iugoslávia e depois da República da Iugoslávia. Como não poderia deixar de ser, aqui está o Templo Católico, a Igreja do Sagrado Coração, com uma estátua do Papa João Paulo II na frente, que foi o primeiro e único Papa eslavo até hoje. E essa parte da arquitetura muda muito, né, amor? Muda, é gritante, desde aquele marco que a gente mostrou para vocês, muda totalmente. Enquanto do outro lado da cidade mais antiga tem restaurantes, bares, cafeterias, padarias nas calçadas e as ruas são bem estreitas. Aqui as ruas são bem largas e é mais comércio mesmo. São ruas mais largas, prédios mais altos, mais Europa Central mesmo. Este é o Memorial da Chama Eterna. Na parede tem uma escrita em azul, branco e vermelho, que é as cores da bandeira iugoslava, que é uma mensagem de gratidão aos exércitos que lutaram para a libertação de Sarajevo. O exército croata, bósnio e sérvio. E esse monumento ele foi construído em 1946, no aniversário de 1 ano da libertação de Sarajevo. E essa chama fica acesa o tempo todo, é a chama eterna. Essa é a sinagoga antiga aqui de Sarajevo, que hoje virou um museu. Esse museu ele é basicamente focado na história dos judeus aqui na Bósnia e, claro, que também da questão do Holocausto. A Bósnia começou a receber judeus no século XVI. Foram expulsos de Portugal e de Espanha, os sefarditas, e vieram para essa região aqui dos Balcãs. Por quê? Aqui o Império Otomano não ligava muito para eles, não complicava com eles como os católicos, os cristãos complicavam. Então aqui eles viveram numa certa liberdade que não tinham em nenhum outro lugar da Europa. Sarajevo nunca teve um gueto judeu, um bairro fechado que os judeus só ficavam ali. Quando o Império Austro-Húngaro chegou, no século XIX, mais judeus vieram para cá, aí de outra região, os Ashkenazi. E aí ficaram aqui e misturaram bastante com a população. Antes da Segunda Guerra Mundial existiam cerca de 12 mil judeus aqui em Sarajevo. E depois da guerra restaram apenas 300 pessoas.
quase todos foram mortos, principalmente em campos de concentração na Croácia, mas também na Polônia e em outros países aqui da Europa. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo aqui em Sarajevo, faz o quê? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e segue a gente também no Instagram, @diferentespoentes. Isso aí, tchau!